loteria. Ações não são bilhetes de loteria. Apesar de que tem muita gente que trata como se fosse. Que é simplesmente, vou comprar uma aqui porque eu acho que ela vai subir. Porque não sei quem me falou que é uma boa. Porra, não é assim que as coisas funcionam, galera. Vocês viram isso aí? Por que eu rodei esse discurso? Vocês perceberam uma parada que é genial. Quando você vai comprar, por exemplo, uma geladeira, você olha, você vai lá naqueles sites de comparação de preço na internet, você vai perguntar pra sua mãe, sei lá, pra quem for que seja, pro seu amigo, pra sua amiga, perguntar se tem, qual que é boa, qual marca que é boa, vai olhar, já sei que é essa aqui que eu quero nesse estilo aqui. Aí você vai olhar numa loja, vai olhar em outra, vai olhar em outra. Se você faz isso para comprar uma geladeira, para comprar uma camisa, para comprar um chinelo, por que você não faz com as ações também? É óbvio que se você tratar as ações como, é um númerozinho aqui, vou comprar aqui, acabou. É óbvio que se você fizer isso, você vai se dar mal. É óbvio que você vai perder dinheiro. Tem que ter uma base, tem que ter uma forma certa de analisar, tem que ter um método para analisar. Ações não são bilhetes de loteria, ações são empresas, são partes de empresas. Então, se aquela empresa é boa, se aquela empresa vai bem, as ações vão bem também. Se aquela empresa vai aumentar seus lucros, as ações vão se valorizar. Se aquela empresa tem dívidas, a ação vai cair. Tem dívidas, assim, não necessariamente, mas se ela está aumentando suas dívidas, se endividando muito, as ações vão cair. Se a empresa para de vender, perde, a concorrência está crescendo, ela vai cair. Se essa empresa for a concorrência que está crescendo, ela vai subir. Simples assim. Então, quando a gente for analisar uma ação, notícias. Notícias importam? Notícias sobre o mercado, notícias sobre a ação? Não importa. Não é notícia. O preço. Preço no home broker. Não estou falando de múltiplos de preço. Nós vamos falar disso aí daqui a pouco. Se a empresa está cara ou está barata. Tá? Mas o preço no home broker importa? Não importa. Home broker importa? Não importa. Diquinha importa? Diquinha do amigo, o que o amigo acha, o que o influencer acha, importa? Não importa. A única coisa que importa é isso aqui, ó. Os fundamentos importam. Os fundamentos importam. E não é qualquer fundamento. Não é qualquer fundamento. Quais são os fundamentos que importam? Quais são as coisas que realmente importam? Eu separei 5 fatores e cada fator vão ter alguns indicadores para você saber exatamente o que importa. Mas antes de eu mostrar, eu quero explicar para vocês uma das coisas mais importantes nessa estratégia que o próprio Peter Lynch falou ali e vocês talvez não perceberam, tá? Primeira coisa é a questão do lucro, tá? Então assim, vocês vão ver que essa estratégia ela é muito embasada no próprio lucro da empresa. Eu vou pedir minha equipe para mostrar na tela, daqui a pouco, alguns gráficos para vocês, tá? Para vocês entenderem como que isso realmente funciona, tá? O que é o lucro, galera? O lucro nada mais é do que aquilo que realmente sobra para o sócio, né? A empresa vende um monte de coisa, recebe um dinheiro, ela gasta um monte de coisa, tem imposto para pagar, tem um monte de investimento para pagar. Vai sobrar alguma coisa, que é o lucro. Esse lucro ele é distribuído para nós, acionistas, através dos dividendos, certo? Então assim, de que adianta uma empresa que ela só está, sei lá, talvez ela é uma marca conhecida e tudo mais, pro acionista, de que adianta se essa empresa só tem prejuízo? Como que você vai ser remunerado? A não ser que você esteja fazendo alguma especulação, a não ser que você seja trader, não faz sentido nenhum. A gente quer empresa para ser sócio. Então a gente quer empresa lucrativa, porque só a empresa lucrativa que vai dar dividendo pra gente, tá? Filho, mas a empresa ela pode estar focando em crescimento e tal. Nós vamos falar disso. Mas mesmo que ela esteja, enfim, investindo mais, reduzindo o seu lucro agora para conseguir crescer, aquelas empresas que já são lucrativas desde o início são a melhor pedida na minha visão, na minha estratégia, na minha metodologia. Então o lucro é importante. Dá uma olhada aí, por exemplo, vou colocar aqui coloca o gráfico, coloca o da VEG aí, vai. Aí, peraí, deixa eu sair da frente. Aqui. Olha só.
As ações aqui, desse lado aqui, ó. Isso aqui, galera, esse gráfico eu retirei do Fundamentei, que é um outro site bem legal que vocês podem conhecer também, tá? Esse gráfico aqui, ó, o verde é o crescimento do lucro da empresa ao longo dos anos. O amarelo é o crescimento da cotação. É o preço que você compra e quanto que ele chegou, tá? Você comprou por X e ele agora é 100 vezes aquele valor que você comprou. Olha só como que um gráfico acompanha o outro. Olha como que o preço ele subiu à medida que o lucro foi crescendo. Olha como que eles têm até umas curvinhas parecidas. Muito doido, né? Então, é só a gente pegar isso e entender que se o preço acompanha o lucro, se a gente pegar empresas que estão crescendo os lucros, o preço dela vai crescer também e a gente vai ganhar dinheiro além dos dividendos. Eu peguei outras empresas um pouco mais aí cíclicas para vocês verem. Olha aí, por exemplo, a Cyrela que a gente colocou. Coloca aí a Cyrela. Olha aí, a Cyrela, né, é uma empresa aí do setor de construção civil, tá? Olha só como que um gráfico acompanha o outro, galera. É a mesma coisa. O gráfico é o mesmo, tá? O estilo do gráfico. Olha como que no ano que o lucro sobe, o preço rapidinho sobe também. O lucro cai um pouquinho, o preço cai também. Aí depois ali, ó, 2018, o lucro voltou a subir, o preço subiu também, tá? E para finalizar, coloca aí a Via Varejo. Via Varejo, Vara, né, que o pessoal gosta bastante. Olha aí a mesma coisa, tá? A Via Varejo, ela foi uma empresa que ela teve uma especulação muito grande, mas ainda assim repara como que as curvas elas meio que se acompanham. Repara que, ó, pode ter um atrasozinho ou outro, né? Porque tem ali o momento em que o lucro acontece ou o prejuízo acontece até o momento em que ele é divulgado, tá? Então tem esse delay, mas olha só como que as curvas elas realmente andam juntas. Isso então é importante para você entender que o que importa é o lucro, o que mais importa é o lucro, não é a única coisa que importa, tá? Mas essa estratégia é baseada então em empresas lucrativas, a gente quer din-din, a gente quer dinheiro, tá? Outra coisa importante nessa estratégia, ela precisa, você precisa realmente investir somente naquilo que você entende. Não tem por que você ficar buscando aquelas empresas modinha. Não tem por que você ficar buscando aquelas empresas que você não faz a mínima ideia do que faz e você está comprando só porque alguém indicou. Você tem que pegar realmente, não, eu entendo o que essa empresa faz, eu entendo os fundamentos dela, realmente tem bons fundamentos, então eu quero me tornar sócio dela. Pronto, simples assim. A gente tem que tentar conseguir explicar para uma criança, ou seja, com palavras bem simples, o que a empresa faz. E por que você comprou ela, tá? Você não pode chegar, por que você tem essa empresa aí na carteira? Por que você tem a VEG na carteira? Sei lá. Eu vi o Rufino falando e comprei. Eu vi lá a casa de análise e comprei. Não, isso aí você está indo contra a nossa metodologia. Você tem que pegar e falar assim, ó, cara, a VEG, ela é uma empresa que ela é multinacional, ela vende e tem fábricas em vários países, ela tem operações em vários países, brasileira a empresa. Ela produz ali, por exemplo, motores, principalmente compressores. É bem provável que dentro da sua casa tenha um liquidificador e um motorzinho lá dentro, que foi a VEG que construiu, foi a VEG que fabricou. Tá? A VEG ela faz isso e quando a gente olha os fundamentos, a gente vê que é uma empresa que ela praticamente sobe os lucros todos os anos, já tem mais de 20 anos. Ela não para de subir seus lucros. Ela é uma empresa que ela não tem dívida. Ela tem mais dinheiro em caixa, ou seja, ela tem mais dinheiro guardado do que dívida. Ou seja, é uma empresa super saudável. Ela é uma empresa que tem um fluxo de caixa positivo. Por quê? A gente vê que todo ano ela consegue, com as suas próprias operações, bancar a sua operação. Né? Isso mesmo. Com as suas próprias operações ela consegue bancar o seu crescimento, tá? E por aí vai. Quando você, é uma empresa que tem uma boa governança, é uma empresa que nunca se envolveu em escândalos, é uma empresa que está listada no novo mercado, é uma empresa que tem 100% de tag along. E aí por aí vai, galera. Então assim, ó, olha só como que em 1 minuto e meio eu consegui explicar por que a VEG é uma boa empresa, tá? Se você não sabe fazer um resuminho de por que você investiu na empresa, na ação, tá errado, tá? Agora, Rufino, e sei lá, cara, como é que você sabe isso tudo dessa empresa aí? Cara, uma pesquisa de 5 minutos você ia descobrir isso aqui que eu falei. E é justamente essa pesquisa inicial que eu vou ensinar você a fazer aqui. E é óbvio que depois que você investe, aí se você quiser aprender mais sobre a empresa, você vai lendo mais sobre a empresa. De vez em quando, não é para você ficar o dia inteiro lendo sobre a empresa. Esquece isso, não é o foco.
tá? Ah, filho, mas e se eu escolher uma empresa que ela não é tão boa assim? Para isso que serve a diversificação que a gente mostrou aqui, ó. Para isso que serve essa diversificação. Se você diversifica bem, se você diversifica muito, você não precisa necessariamente saber cada detalhe a fundo da empresa. Tem gente que vai defender essa estratégia de você, porra, não, tem que destrinchar o balanço, destrinchar a DRE, saber cada coisinha que está acontecendo. Tem gente que vai defender. Mas se você fosse fazer isso, além de você gastar um tempão, você teria que ter menos empresas para você conseguir acompanhar. Se você faz uma pesquisa que ela não é tão profunda assim, mas pô, beleza, pelo menos ali separa uma horinha no seu mês, escolhe ali uma empresa que você quer analisar, fez ali o filtro inicial que eu vou ensinar aqui pra você, analisou, viu que é uma boa empresa, pô, em uma hora você já consegue saber quase tudo da empresa. E aí, se você estiver montando a sua carteira ainda, você vai investir em uma empresa, 2 empresas por mês no máximo. Você vai investindo aos poucos, não é para você chegar e comprar 20 empresas. Você vai diversificando aos poucos. Então você tem um mês inteiro para você conhecer daquela empresa. Sendo que o próprio Peter Lynch fala, cara, mais do que 2 horas você já está procurando coisa que não precisa. Você tem que conseguir investir rapidinho. Pô, olhou para a empresa, essa empresa é boa. Olhou para a empresa, essa empresa é ruim. Você vai saber 100% de certeza que se ela é boa ou ruim? Não vai, mas é para isso que serve essa diversificação. Você vai errar, não tem problema. Se em algumas empresas você acertar muito, já era, você consegue uma diversificação muito grande. O Peter Lynch, que eu citei algumas vezes aqui, mostrei o discurso, galera, ele foi um cara que ele conseguiu aí uma rentabilidade maior de todos os tempos nos fundos. Foi coisa de 3.000% em 12, 13 anos, tá? Entrou para a história dos fundos de investimento, beleza? Então, essa rentabilidade é maior do que do próprio Warren Buffett. Seguindo essa metodologia aqui, ou algo, né? Aqui no caso, obviamente, eu adapto a filosofia dele com outros caras, outros grandes estudiosos e investidores que eu conheço, para nossa realidade aqui no Brasil. Para nossa realidade de investidor comum, tá? Então, a estratégia é toda embasada nisso aqui. Faz sentido para você?